Nós vamos dar início ao grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos iniciar com a prece. Senhor Jesus, unidos pelo Teu amor, vamos dar início a mais uma noite de estudos. Que a Tua paz, que a Tua serenidade, que o Teu amor por nós possa unir os nossos corações nesse momento em que fisicamente não podemos estar juntos. Que possamos ter uma noite de estudos proveitosa. Que o Teu amor, Senhor, possa continuar unindo os nossos corações. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Nildinha, Gilmara, Miriam, Lenildes, Lucinha, Maria, Jujuba. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, continuando nesse modelo até que nós possamos retornar à instituição. Bom, nós estamos dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na quarta parte, ou no quarto livro, que trata das esperanças e consolações, e estamos no segundo capítulo, que trata das penas e gozos futuros. Estamos no item Natureza das penas e dos gozos futuros. Antes de nós iniciarmos hoje, eu quero pedir para o grupo, para no momento do nosso encerramento final, assim como nós fazemos na nossa instituição, quando nós estamos lá no grupo, que nós envolvemos nas nossas vibrações, na nossa prece final, algumas pessoas, e hoje nós vamos estar fazendo a vibração por Dona Valdinéia, que é a mãe de Gilmara, e Ângela Maria, que é a irmã de Miriam, que está dando prosseguimento ao tratamento. Então, vamos nos lembrar de, no momento final da nossa prece, nós envolvermos Dona Valdinéia e Ângela Maria, ok? Então, vamos lá. Bom, deixa eu abrir aqui. Na semana passada, nós, como eu falei, estamos no item Natureza das penas e gozos futuros, e nós chegamos até a pergunta 978, que é aquela pergunta em que Kardec pergunta aos espíritos se a recordação das faltas que a alma tenha cometido quando ainda imperfeita não perturbaria a sua felicidade. E nós vimos que a resposta dos espíritos foi que não, porque se já havia sido feito o resgate dessas faltas, não haveria motivo para nenhum tipo de perturbação. Foi essa a pergunta que nós ficamos na semana anterior. Então, nós vamos dar prosseguimento hoje na pergunta 979, que fala: as provas que ainda terá de sofrer para terminar a sua purificação não são uma preocupação penosa que perturba a sua felicidade? Então, de novo, Kardec está preocupado com quais seriam os motivos de perturbação ao espírito quando retorna ao plano espiritual. E a resposta dos espíritos é: para a alma que ainda permanece imaculada, sim. E por isso que ela não pode gozar de uma felicidade perfeita, senão quando estiver inteiramente pura. Mas, para aquela que já se elevou, o pensamento das provas, porque ainda tem de passar, nada tem de penoso. E Kardec faz um comentário: a alma que chegou a um certo grau de pureza goza a felicidade. Um sentimento de doce satisfação a envolve. Sente-se feliz com tudo que vê
e que a rodeia. O véu se eleva para ela, descobrindo os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas se mostram em todo o seu esplendor. Então, os espíritos respondem para Kardec que isso é uma preocupação para aqueles que ainda têm processos a reparar. No dizer dos espíritos, na linguagem da época, para aquela alma que ainda está maculada. Mas aquela que já se elevou, ou seja, já passou pelos processos de reparação, essa não, porque essa vai ter uma visão diferente, ela vai conseguir descobrir os mistérios e as maravilhas da criação. Então, é como se eles estivessem dizendo, quanto mais a gente se eleva em conhecimento, quanto mais no nosso processo de aprendizado nós vamos dando conta das questões que nós temos que, enquanto espírito, reparar, daquelas habilidades que nós temos que dar conta no nosso processo de aprendizado, fazer aquele processo que nós já vimos das questões anteriores, em que tudo aquilo que eu coloquei fora do lugar, todo aquele mal que eu tenha feito, ou algo que eu tenha pendente com alguém, se eu estou resolvendo aquilo, melhora a minha condição de entender que cada vez mais que eu me proponho a isso, essas provas ou esses aprendizados, eles não vão se constituir como uma coisa penosa, como um momento que venha a perturbar a felicidade, que a gente passa a ter essa consciência de que a partir do momento em que nós vamos dando conta daquilo que a gente sabe que tem que fazer, isso se torna para nós deixa de ser algo que não é bom, ou algo que seria penoso. Então, não para aquela alma que já entende qual é o processo de aprendizado. Não vai encarar isso como algo penoso, mas como algo necessário no nosso aprendizado. E aí, continuando, Kardec, na pergunta seguinte, que é a 980, ele já vai fazer uma outra pergunta, que ele vai perguntar sobre o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem. É para eles um motivo de felicidade? Então, pergunta 980, o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem é para eles um motivo de felicidade? A resposta que os espíritos dão. A união dos espíritos que simpatizam pelo bem é para eles um dos maiores gozos, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Eles formam no mundo inteiramente espiritual as famílias do mesmo sentimento. E nisso que consiste a felicidade espiritual. Como em teu mundo os homens se agrupam em categorias e gozam de um certo prazer quando se reúnem, a afeição pura e sincera que provam e de que são objeto é um motivo de felicidade, pois lá não há falsos amigos nem hipócritas. Então os espíritos dizem, assim como nós aqui gostamos de estar juntos com pessoas com quem nós temos afinidades, com que nós temos os mesmos tipos de pensamentos, os mesmos gostos, assim como isso, para nós é um prazer aqui, para lá, estar junto com esses espíritos que simpatizam pelo bem, ou seja, espíritos que compartilham desse mesmo sentimento. Para eles
é um dos maiores gozos que tem, é estarem juntos, porque compartilham do mesmo sentimento. E Kardec faz um comentário também que ele diz: o homem goza as primícias dessa felicidade sobre a terra quando encontra almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Numa vida mais depurada, esse prazer será inefável e sem limites, porque ele só encontrará almas simpáticas que o egoísmo não tornou indiferentes, pois tudo é amor na natureza. O egoísmo é o que o aniquila. Então, no comentário está dizendo que aqui a gente já experimenta um pouco dessa felicidade quando a gente está junto aqui das pessoas que compartilham das mesmas ideias, dos mesmos sentimentos, dos mesmos gostos. Então, quando nós estamos numa instituição, por exemplo, espírita, em que nós compartilhamos dos mesmos sentimentos, dos mesmos ideais, nós não nos sentimos bem de estar juntos. A gente não cansa de dizer aqui que é bom a gente vir para os grupos de estudo, para a gente vir para as palestras, para a gente estar junto nos momentos em que nós estamos na instituição, porque nós temos afinidades de pensamentos e sentimentos. Estão dizendo aqui que isso aqui já é como se fosse uma prova, né? Uma provinha do que a gente vai encontrar lá. Que lá a gente experimenta quando a gente está junto com espíritos que compartilham dessa vontade de fazer o bem, espíritos que têm os mesmos sentimentos que nós. Isso é uma alegria como que máxima, uma coisa muito boa. Então, se a gente já gosta disso, nessa provinha que a gente tem aqui, quando a gente chega lá, eles dizem que é um dos maiores gozos que a gente pode experimentar. É estar juntos com aqueles que compartilham dos mesmos sentimentos, para que nós possamos juntos trabalharmos em prol do nosso crescimento e do crescimento do outro. Bom, nós temos ainda, dá para fazer mais uma leitura de mais uma pergunta, então nós vamos dar seguimento na pergunta 981, em que Kardec pergunta: há diferença para o estado futuro do espírito entre aquele que temia a morte e aquele que a via com indiferença e até mesmo com alegria? Então, tem diferença se eu acredito que depois da vida, depois da morte, a vida continua? Tem diferença para quem tem medo da morte, para quem não tem medo da morte? Vamos ver o que os espíritos responderam, né? A diferença pode ser grande. Entretanto, ela em geral se apaga ante as causas que produzem esse medo ou esse desejo. Quem a teme ou quem a deseja pode ser impulsionado por sentimentos muito diversos. E são esses sentimentos que vão influir no estado futuro do espírito. É evidente, por exemplo, que aquele que deseja a morte unicamente por ver na mesma o fim das tribulações, de certa maneira se queixa das provas que deve sofrer. Então, o que vai diferenciar se o fato da gente acreditar ou desejar, né, querer desencarnar, é o que sentimento faz com que a gente pense dessa maneira. Então, se quem deseja a morte está desejando apenas dizer assim: aqui tá, a coisa está tão feia, o bicho está pegando, é tanto problema, é que eu prefiro logo ir para acabar com isso. Ele diz assim: de certa maneira, esse daí, se quer desencarnar apenas por isso, provavelmente vai se queixar das provas que deve sofrer, né? Porque chegar lá não vai melhorar apenas porque desencarnou,
ou não vai piorar apenas porque desencarnou. Porque o que define não é o processo do desencarne, mas qual foi a vida que eu levei. Por quê? Quais foram as minhas escolhas? É isso que vai definir o estado ou a condição em que eu vou chegar e vou continuar quando eu estou no plano espiritual. Então, quando Kardec está perguntando aqui, vamos voltar para a pergunta, se há diferença para o estado futuro do espírito, ou seja, para a condição que eu vou estar quando eu chegar no plano espiritual. Vai ter diferença apenas porque eu temi a morte ou eu era indiferente a ela e até mesmo queria que ela chegasse logo porque a coisa está muito pesada aqui. Não é isso que vai interferir ou influenciar no estado em que o espírito, o estado futuro do espírito, aqui Kardec está querendo perguntar. Vai interferir em como ele vai estar no plano espiritual, acreditar na morte, temer a morte ou desejar a morte? Os espíritos dizem que não, porque não é isso que vai fazer com que o estado em que o espírito vai ficar, o que vai fazer ou interferir, melhor dizendo, vamos lá para a pergunta, no estado em que o espírito vai estar é o seu histórico, o seu aprendizado atual ou o seu último aprendizado. O que é que eu fiz? Quais foram as minhas escolhas? É isso que define. E não eu temer ou não a morte, ou eu desejar ou não a morte. Bom, na semana que vem, nós vamos para a pergunta 982, que fecha esse item. Né? Nós vamos deixar para a semana que vem, que a gente também tem um tempo aqui de gravação para que a gente possa se aprofundar mais na pergunta. Então, nós vamos ficar por aqui e, como eu disse na semana anterior, a gente não sabe ainda como as coisas vão se desenrolar, mas caso ainda estejamos nesse processo de isolamento social, em que nós não possamos estar juntos fisicamente, nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Vamos lembrar de que na nossa prece de encerramento agora, nós vamos envolver a mãe de Gilmara e a irmã de Miriam, Ângela Maria, em nossas vibrações no momento da nossa prece. Né? Um beijo para todas as meninas do grupo. Nilda, Gilmara, Lenildes, Miriam, Lucinha, Maria, Jujuba, né? Minha Jujuba que ela sabe, Juliana. E é bom, pelo menos, a gente poder estar tendo esse canal para matar a saudade. Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por esses momentos de estudo, para que semana que vem nós possamos estar juntas novamente. Amo vocês. Vamos lá. Senhor Jesus, nós te pedimos que nos envolva com a tua energia amorosa, para que possamos, Senhor, passarmos por esse aprendizado da melhor forma possível. Que possamos colocar o melhor dos nossos sentimentos para que juntos
possamos modificar as vibrações que envolvem o nosso planeta nesta fase de aprendizado, que o teu amor possa envolver todos aqueles que sofrem enfermidades, todos aqueles que estão se colocando à disposição, todos aqueles que estão trabalhando em prol de minimizar os efeitos dessa pandemia que envolve a nossa humanidade terrestre. Que o teu amor nos dê forças, que a tua energia de serenidade, de paz, de harmonia possa envolver as companheiras Valdinéia e Ângela Maria, a todos nós, os nossos familiares, e que a tua luz e o teu infinito amor possa sempre, Senhor, encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Boa noite a todos.